Durante 1000 anos, uma arma dominou os campos de batalha no Japão. Uma arma tão temível que pode partir um homem ao meio, da garganta à virilha. E, no entanto, ela originou uma forma de arte e um modo de vida espiritual inteiramente novos. Uma espada tão tecnologicamente perfeita em estrutura, tão bela em sua criação, que deu origem a um credo do guerreiro aristocrático. Não há arma em qualquer outra parte do mundo que pareça ser considerada possuidora de um espírito próprio. Para mim, a espada japonesa é a melhor espada do mundo. Ela possui tudo o que uma arma perfeita deveria possuir. Agora, um acesso às fundições, aos criadores da espada e às escolas de luta podem revelar o que faz dessa espada a assim chamada espada perfeita. E conheceremos a ciência dos segredos seculares que conferem a essa lâmina um gume terrivelmente afiado e uma incrível força. Um exame sem restrições e um dos objetos mais icônicos já forjados pelo homem. Esta é a trilha interna da criação de uma lenda, a espada do samurai. O nascimento da espada do samurai data de antes do século X, quando guerreiros japoneses de elite serviam os comandantes feudais. Chamados samurais, que significa aqueles que servem, eles ascendiam em poder e prestígio. Apenas alguns homens selecionados na aristocracia tornavam-se samurais. Isso significava uma vida inteira de treinamento e disciplina que os diferenciaria do restante da sociedade. Ser um samurai significava honra, orgulho, sentir-se parte de uma elite. Você era certamente o melhor, porque somente os melhores eram escolhidos. Para historiadores como o Dr. Stephen Turnbull, a lâmina do samurai criou, acima de tudo, a lenda. Supostamente forte o bastante para partir um ser humano em dois, mas também precisa o suficiente para cortar um único fio de cabelo. E projetada para cortar a partir do momento em que é liberada de sua bainha, ela inspirou uma forma de luta totalmente nova. Para muitas pessoas, a espada katana, desenvolvida no século XVI, possui a combinação perfeita de equilíbrio e beleza artística, além de seu fio cortante e afiado. Shimane, no sudoeste do Japão, oculta um lugar que ainda produz o metal para as verdadeiras katanas. Chamada de a morada dos deuses, essa região possui minérios raros vitais para forjar um tipo singular de aço. O nascimento de uma katana acontece em um cadinho de fogo, no fundo de uma fornalha de ferro. Chamada tatara, esse é um tradicional e raro alto forno, o último no Japão. Os segredos dessa antiga arte fascinam metalúrgicos modernos como David Starley. O tradicional alto forno japonês é conhecido como tatara. Ele tem cerca de 3 metros de comprimento por 1 metro de largura e de 1 a 2 metros de altura, com uma fileira de orifícios de ar ou tuieres em uma de suas laterais. Kihara Akira é um dos últimos mestres remanescentes no mundo do tradicional tatara. Ele não dorme durante 3 dias e 3 noites, enquanto observa a fornalha trabalhar os materiais escuros para as mais afiadas espadas do mundo. Comparado ao minério de ferro comum, a areia de ferro encontrada na região é incrivelmente pura. Ela contém muito menos impurezas, como enxofre e fósforo, que tornam o ferro e o aço quebradiço.
A mágica tem início quando o carbono no carvão se combina com a areia de ferro, formando um tipo singular de aço. Os japoneses chamam essa matéria-prima de tamahagane. Dentro de 1 hora, a areia de ferro desce para o fundo, para o que chamamos de leito de fogo. Quando olhamos para o leito de fogo, podemos ver claramente, a partir da cor, se ele se tornou tamahagane ou não. Em parte porque nunca fica completamente derretida, essa matéria-prima retém os elementos químicos e propriedades físicas essenciais para a katana. Primeiro, ao nível atômico. Uma pequena quantidade de carbono é retida. Apenas o suficiente para conferir à lendária espada sua primeira qualidade imprescindível. O carbono fornece absorção de choque interno a fim de aguentar a enorme carga ao rechaçar golpes. Mas uma boa espada precisa ser mais do que apenas flexível. O metalúrgico David Starley é especialista no assunto e trabalha com o arsenal real no Reino Unido. Esse é, na verdade, um ferro bem puro. Como se pode ver, ele é bastante maleável. Nós o curvamos e ele permanece assim. É bastante rígido e não irá quebrar. Não é quebradiço, mas não é muito bom para conservar o gume. Assim, a katana também recebe uma camada externa de puro aço, com baixos níveis de impurezas como enxofre. O resultado, gume afiado como navalha. A combinação singular de ferro e carbono na katana lhe confere solidez e flexibilidade. E nas mãos de um samurai treinado, um poder que parece transcender seu tamanho e peso. Os artesãos de espadas japoneses aperfeiçoaram essa arte centenas de anos atrás. O aquecimento a mais de 1000 graus centígrados combina aço duro e ferro macio em uma lâmina bimetálica. É bastante interessante o fato dessa lâmina de cortar metais ser chamada de bimetálica e possuir as mesmas características que se encontrariam em uma lâmina de espada japonesa de 1000 anos atrás. No final do segundo dia, a fornalha já consumiu 2/3 de cerca de 26 toneladas de carvão e areia de ferro. A fornalha é como um ser humano. Podemos pensar no ferro e carvão como alimento. Nós a alimentamos, ela digere. E assim ela irá dar origem a uma boa tamahagane. Para um homem na casa dos 70 anos, Kihara mantém uma incrível paixão por um árduo trabalho. Lentamente o ferro quente consome a parede da fornalha. Abaixo dele está uma câmara de 3 metros de profundidade. Qualquer mistura que se infiltrasse no solo diminuiria a temperatura, prejudicando o valioso aço. Eles teriam de começar tudo novamente. Camadas de cinza e carvão elevam a fornalha acima do solo e 2 câmaras de ventilação flanqueiam 2 lados. Com temperaturas de mais de 1000 graus centígrados, quaisquer impurezas são levadas para o fundo da câmara, deixando o aço puro para trás. Sem ferramentas modernas para ajudá-lo, Mestre Kihara ouve o barulho do fogo. Seu pequeno santuário é devotado a uma deidade sagrada, que os fundidores acreditam que os ajude a ficar em segurança. Depois de 36 horas alimentando fogo voraz, estão todos exaustos. Há mais em jogo do que apenas esse novo bloco de aço. À sua própria maneira, esses homens trabalham para impedir a extinção de uma antiga cultura. Na manhã do 4º dia, ele decide que está na hora de quebrar a fornalha. Eu pude ver o centro. Parece bom. É um grande alívio. Estou contente. Mas ninguém pode ficar tranquilo ainda.
Até que eles tirem o aço, não há como saber se está à altura de uma espada de samurai ou bom apenas para facas e garfos. Dez homens trabalharam continuamente durante 3 dias e 3 noites. Mas teria a reação química entre ferro e carbono dentro da fornalha trabalhado para forjar aço bom o suficiente para a feitura de uma das melhores espadas do mundo? É um momento de tensão quando as paredes da fornalha vêm abaixo, deixando para trás uma massa cheia de bolhas, semelhante à lava derretida. Foi necessário cerca de 26 toneladas de minério de ferro e carvão para produzir esse aço cru que eles chamam de tamahagani. Se for do nível certo, poderia alcançar cerca de $50 mil, cerca de 50 vezes mais caro do que aço comum. O mestre da fornalha, Akira Kihara, precisa agora escolher quais partes são boas o suficiente para serem usadas pelo artesão de espada. Tudo se resume ao conteúdo de carbono do aço. Pouco demais e a espada final poderia ser fraca, quantidade demais e poderia acabar quebrando. As áreas ao longo das laterais do bloco onde houve oxidação suficiente são as melhores opções. Na Universidade de Leeds, no Reino Unido, o Dr. Stephen Turnbull é especialista em história dos samurais. Uma das coisas notáveis acerca das espadas dos samurais é que nenhum dos grandes artesãos de espadas poderia provavelmente descrever qual era a composição do aço que ele estava usando e que era tão bom. Mas, de alguma forma, eles conseguiam o resultado esperado e então, isso combinado com a maneira com que a espada era usada, estabeleceu um padrão de perfeição que iria durar séculos. É como quando seu filho nasce. Valeu a pena esperar. Estou muito feliz. Obrigado. Tendo sido selecionados, os pedaços de tamahagani escolhidos são colocados à prova em Sakurai, uma pequena cidade na região central do Japão, 50 quilômetros de Kyoto. Em Sakurai está um dos mais renomados artesãos de espada do Japão, Gasan Sadatoshi, cuja família vem fazendo espadas há 800 anos. Mas isso é mais do que uma profissão, é um modo de vida espiritual. A família adotou o nome de uma montanha sagrada na qual eles sobem para orar a Buda antes de forjar uma nova espada. Eles também trouxeram essa espiritualidade para a forja, conforme explica o curador sênior do Arsenal Real Britânico, Ian Bottomley. A forja na qual ele trabalha é considerada um lugar sagrado e a maioria deles possui um altar shintoísta em algum lugar ali dentro, onde o artesão ora todas as manhãs antes de começar a trabalhar. Os pedaços de aço bruto chegam das oficinas de fundição a 300 quilômetros de distância. Juntamente com seu filho e assistente, Gasan examina cuidadosamente o tamahagani para ver se está bom o bastante para sua nova espada. Ele está procurando pedaços pesados de cor prateada brilhante. Quaisquer pedaços preto-acinzentados e grosseiros são rejeitados. Os grandes artesãos de espadas do Japão eram muito mais do que ferreiros. Não eram apenas pessoas que moldavam metal na forma de uma espada. Eram mais como alquimistas. Estavam mergulhados nas misteriosas tradições do metal. Como ele era derretido, como era moldado, como era batido. Eles podiam não compreender a sua composição química, mas com anos de prática, anos de aprendizado e anos de tradição, passados do mestre ao pupilo, eles eram capazes de transformar esse mistério em algo que era realmente muito verdadeiro, a espada do samurai. E realmente ainda existe apenas uma maneira de desenvolver a arte de fazer a espada, através de aprendizado. Uma carreira cuja trajetória é bastante árdua. Para os aprendizes de Gasan, são necessários vários anos, simplesmente para aprender as habilidades básicas na confecção de espadas.
Eles vivem no local, ajudam com as tarefas da casa e trabalham com seu mestre durante 6 dias da semana. Para começar, eles apenas se concentram no carvão e na fornalha. Eles então se formam em técnicas de forja. Mas depois de alguns anos, eles começam a trabalhar em suas próprias espadas. Entretanto, para alguns poucos, com sorte para se qualificar, serão necessários pelo menos mais 5 anos antes que eles possam se auto-intitular artesãos de espada. Para forjar essa nova katana serão necessários 3 homens e ela levará mais de 3 meses para ser completada. O calor da forja e o martelar constante achatam os pedaços formando os blocos da nova arma sob o olhar atento e altamente treinado de Gassan. Eu posso ver a quantidade de carbonização nas extremidades desses pequenos pedaços. Isso é muito importante ao se escolher os pedaços certos para o aço adequado. Os pedaços escolhidos são então embrulhados com papel e cobertos com uma leve camada de argila e cinza para evitar a oxidação. O reaquecimento a 1.300 graus centígrados prepara o aço para o martelar, que solda todos os pedaços em um. Eles precisam trabalhar rapidamente antes que a temperatura caia, tornando impossível o trabalho com o aço. Esse martelar também retira quaisquer impurezas remanescentes. O produto acabado pesará quase 50% menos do que as matérias-primas que o formam. O embrião da katana finalmente toma forma como um único bloco soldado. Mas somente quando ele é repetidamente dobrado e batido para que o conteúdo de carbono seja espalhado de forma mais uniforme, o metal para a espada realmente começará a surgir. Esse processo de dobragem envolve, na verdade, a mistura do ferro e do aço, de forma que o bloco seja uniforme mais ou menos por toda a sua estrutura. Totalmente manual, o processo é impressionantemente preciso. O conteúdo de carbono finalmente tem uma uniformidade de 0,7 por todo o bloco. Gassan avalia a concentração de carbono pela cor do aço. Uma dúzia ou mais de dobras cria mais de 5.000 camadas individuais por 1 centímetro de aço. São essas camadas que produzem um padrão chamado girada, a camada externa do metal. Lentamente o bloco em camadas toma a forma de uma arma própria de um guerreiro samurai. Nas mãos certas, o gênio do artesão da espada é letal. Uma espada formada não com um, mas com 2 tipos de aço, dura e ultra afiada em seu gume, mas com um centro mais macio e flexível. O professor Inoue, da Universidade de Fukuyama, explica essa lógica. Se você forja uma espada a partir de um aço muito duro, você a faz afiada, mas ela irá facilmente lascar e até mesmo quebrar. No entanto, se você usa aço macio, sua espada pode não quebrar, mas não será muito afiada. Os artesãos de espada japoneses compreendiam essa contradição. O trunfo do artesão de espada japonês é combinar ferro e aço. Material duro na borda, material mais maleável na parte de trás da lâmina. Robustez e resistência. 2 qualidades distintas que colocam a katana entre as espadas mais afiadas e resistentes já feitas. A mistura dos 2 metais é a próxima etapa do processo. O gume resistente com grande quantidade de carbono é feito de aço que envolve o conteúdo de baixo carbono, ferro mais maleável, que constitui o coração da lâmina. Toda a estrutura do aço externo, conhecido como perlita e ferrite, é bastante dura. Mas os artesãos de espada japoneses levam sua espada um passo adiante. O segredo de sua habilidade está em trabalhar na microestrutura do metal.
No microscópio, o que vemos é uma mistura de diferentes componentes. No interior ou em direção à parte de trás da lâmina pode-se ter ferro puro, como nesta amostra aqui. E podemos ver grãos brancos simples do que chamamos de ferrite. Mas o que precisamos para o gume da lâmina é alguma coisa que seja mais duro do que apenas aço. Essa é uma estrutura conhecida como martensita e sua aparência é como a de palha na neve. É um material completamente duro e ideal para o gume de um objeto. Nunca tendo tido a intenção de se tornar uma arma para perfurar, o gume da katana era muito importante. Isso levou a alguns métodos singulares de testar a lâmina para verificar se estava afiada. Principalmente durante os tempos de paz, quando um criminoso poderia acabar se tornando uma cobaia. Dependendo da gravidade do crime, você poderia perder um braço, uma perna ou sofrer algo ainda pior. Ainda é possível encontrar registros cuidadosamente gravados em algumas espadas, tais como o nome de quem fez o teste, a data ou o número de corpos cortados com um único golpe. Na oficina de Gassan, um delicado trabalho de outro tipo está sendo realizado. Uma mistura secreta de argila e pó de carvão sobre a superfície irá insular e proteger partes da lâmina durante o processo de endurecimento. Essa linha de insulação, uma arte em si mesma, é conhecida como Ramon. A argila é misturada com carvão. Eu a uso para fazer a linha que chamamos de Ramon. A criação dessa linha não mostra só a habilidade do artesão, mas uma expressão de sua criatividade e confere a cada espada uma característica singular. No local em que o centro de aço mais macio se encontra com a extremidade dura da lâmina, uma linha clara é visível. Metalurgicamente, isso é uma fase macroestrutural entre martensita e perlita que contém elementos dos dois. E quando a lâmina da espada é polida, essa pode ser vista como uma área que não recebeu um acabamento espelhado apropriado. Gassan escurece a forja para que ele possa avaliar a cor do metal exatamente quando a extremidade da espada chega a 800 graus. Quente demais e o aço pode rachar. Frio demais e o processo de endurecimento falharia. Gassan está pronto para puxar a espada a qualquer instante. Somente quando a cor da lâmina passa para vermelho, como o sol que nasce, a katana está pronta para receber sua alma. Quando a espada fica aquecida e vermelha, ela é esfriada na água. E aquelas partes cobertas apenas por uma fina camada de argila esfriam muito rapidamente e se tornam realmente muito duras. Durante o processo de endurecimento, a katana lentamente ganha vida. O rápido esfriamento ao longo da extremidade, apenas levemente coberta com argila, segura o carbono no aço, em um estado altamente pressionado. Isso dá origem ao gume da espada. O corpo principal da espada, coberto por uma camada mais espessa de argila, esfria mais lentamente e mantém sua qualidade mais maleável. Essas mudanças estruturais durante o processo de esfriamento curvam a espada em sua forma icônica. Agora, Gassan começa uma das últimas etapas da criação de sua espada, o polimento bruto. Ele determinou o tamanho e os esboços da lâmina quando primeiro projetou essa espada. Ele agora trabalha lixando os contornos e começando a trazer o gume à sua afiação de navalha. Por último, a espada passará por um polimento final, feito por um mestre polidor, mas nesse estágio Gassan pode ver se ela possui algum defeito. Tudo o que ele deseja passar a seu companheiro artesão é uma lâmina perfeita. Hoje, Tóquio é a maior metrópole do mundo. É também uma das cidades mais desenvolvidas tecnologicamente em todo o planeta.
E o local da etapa final da confecção da espada, um ofício de 1000 anos. Mestre Honami faz parte da 14ª geração de polidores de espada, um dos mais reverenciados do mundo. Ele se encarregará da terceira etapa, a etapa final, no processo de confecção da espada. O processo de polimento era o trabalho de um especialista, principalmente nos últimos séculos. E sua tarefa era afiar a espada para dar a ela sua forma final e também revelar todas as estruturas que haviam levado à confecção da espada durante o processo de forjadura e endurecimento. Cada espada katana exige diferentes tipos de pedras de polimento especiais. Para selecioná-las, Mestre Honami se vale de seu conhecimento enciclopédico de todas as escolas de artesãos de espada no Japão. No século XIV, havia 5 escolas de artesãos de espada. Por incrível que pareça, hoje ainda há 5 escolas. Boas pedras são raras e podem chegar a custar milhares de dólares. Ele procura cuidadosamente a beleza escondida em cada espada em particular. Depois de 10 dias fazendo o trabalho de polimento, ele passa para um dos mais finos graus de pedra. A jizuya é cortada em tamanhos pequenos, algumas vezes menores do que um grão de arroz. Embora ele mantenha o gume da espada voltado contra seu corpo, é preciso muita concentração para esfregar esses grãos contra alguns dos mais afiados aços do mundo. Katanas são muito afiadas. Quando eu era mais jovem, eu me cortava muito. Mesmo hoje, eu ainda fico muito nervoso. Em seguida, Mestre Honami começa com o que é chamado branqueamento da lâmina. Isso irá revelar a linha onde o metal duro e macio se encontram. Hora após hora, o polidor revela a beleza interior do metal. Agora ele volta sua atenção para a ponta da lâmina. Dizemos que a confecção da ponta é como maquiar um rosto, pois a ponta da espada é o que você mostra ao mundo. A katana do samurai não era apenas uma bela arma. Era também um símbolo de poder e posição na complexa estrutura social do Japão. Na verdade, um samurai sempre usava 2 espadas como um sinal visível de sua autoridade intocável. A katana e uma espada mais curta, o wakizashi. Exigia-se respeito, pois eles eram os aristocratas. Eram os que governavam. Era para eles que os fazendeiros plantavam arroz, para quem os comerciantes comercializavam, a quem os atores entretinham e para quem os sacerdotes oravam. Mas eles também eram temidos, pois, ao menos teoricamente, eles eram os únicos membros da população japonesa com permissão para portar armas. Os samurais e sua katana eram inseparáveis. Somente a morte os separaria. A espada era sua alma. Durante o século XVII, publicou-se um livro chamado Hagakure, que é o texto clássico acerca do que significava ser um samurai e do que se esperava de seu comportamento. Ele contém a frase assustadora: o modo de vida do samurai é encontrado na morte. E, de certa forma, isso resume todo o ethos do samurai. O de que a vida do samurai era uma preparação para a morte. Guerreiros samurais levavam esse código de conduta muito a sério.
Eles evitavam o fracasso, a rendição e a desonra acima de tudo. A morte era sem dúvida preferível. O suicídio de um samurai ou seppuku, uma outra leitura do popular termo harakiri, é absolutamente fundamental para a compreensão do ethos do samurai. O maior dos crimes para um samurai era a desobediência. Ele pagava por seu crime com sua própria vida. O código que havia lhe dado um propósito colocaria agora um fim à sua vida. Se o samurai tivesse servido bem seu mestre, ele poderia pedir que um fiel companheiro o ajudasse em sua morte, cortando-lhe a cabeça no momento de dor extrema. A coleção do Arsenal Real em Leeds, Reino Unido, abriga exemplos de quase todas as espadas já feitas. E agora é local de uma experiência que irá colocar duas espadas icônicas uma contra a outra. A espada curva do samurai do Japão e a espada europeia larga e reta. A espada larga era uma arma ideal para o corte, a katana ideal para cortar. Qual delas é a melhor? Com o fim do sistema feudal, testar espadas em seres humanos estava obviamente fora de questão. E, consequentemente, encontraram-se substitutos para o corpo humano. E o que fazemos hoje são testes com feixes de palha. A palha oferece uma densidade bastante semelhante à do osso humano. Nosso competidor samurai é o primeiro e a corta facilmente. E o interessante é que a espada larga europeia, mesmo com sua lâmina cega, faz um trabalho igualmente bom. Entretanto, as espadas de estilo europeu nunca fizeram sucesso no Japão. As espadas europeias que surgiram no Japão não impressionaram, uma vez que os japoneses sem dúvida acreditavam que elas não fossem forjadas da mesma forma que as lâminas japonesas, e muito, francamente, eram consideradas inferiores. O desempenho do corte é semelhante, mas as técnicas de luta são bastante diferentes. A espada larga depende de força bruta e a do samurai de velocidade e de habilidade ao lutar. No final do século XVI surgiu uma nova arma que desafiou tanto a espada quanto o guerreiro e que mudaria para sempre a face da luta armada. No Japão, armas disparadas por soldados que não faziam parte da elite forçaram os samurais a se retirar dos campos de batalha. Mas esse não seria o fim do modo de ser do guerreiro. Muito tempo depois da extinção da classe dos samurais, o espírito do Bushido, o caminho do guerreiro, sobrevive no Japão moderno. Escolas de espadas são abertas em grande número, e os segredos da katana permanecem tão atraentes quanto sempre foram. Otaki Sensei, de 80 anos, é um dos maiores especialistas em artes marciais do mundo e obteve o mais alto grau no ranking da arte da luta samurai. Mas antes que ele transmita seu conhecimento de 30 anos, todos os seus discípulos precisam fazer um juramento com sangue de nunca revelarem qualquer segredo das artes marciais. E o mais importante, eles também juram se guiarem segundo o verdadeiro espírito do Código Samurai. Otaki Sensei ensina na Katori Shintoryu, fundada há mais de 600 anos.
Mas antes que seus discípulos testem a ciência da katana, eles precisam dominar as bases do combate individual. Quando você luta, você nunca deve ter seu rosto voltado para o sol. Deve sempre manter o sol, a lua, atrás de você. Você pode usar isso para cegar seu inimigo. Em uma luta, o melhor guerreiro é aquele que consegue usar as circunstâncias a seu favor. Somente aqui a blindagem é fraca, por isso trata-se de um bom alvo. Certo, assuma sua posição. Você deve atacar aqui e aqui, nas artérias e no coração. Se você cortar do outro lado, você não as alcançará. Portanto, ataque aqui ou ataque o pescoço. Claro que você pode simplesmente se afastar. Mas ao bloquear o oponente, você deve sempre usar a parte de trás da espada, pois essa é a parte mais dura. Há muitas e muitas marcas no lado sem fio da espada. Elas são provocadas pelo uso constante de bloquear o golpe inimigo. Então você deve usar a parte de trás da espada para atacar. Assim. Somente se você treinar repetidas vezes, seu corpo irá se lembrar. Você precisa ser bom o bastante a ponto de conseguir pensar em ir ao trabalho no dia seguinte e ainda assim ser capaz de lutar. Mas isso leva alguns anos. Durante o dia, Midori Tanaka é recepcionista em uma empresa de eletrônica. Seus ancestrais eram samurais. À noite, ao sair do trabalho, ela embarca em um trem com sua espada. O pai de Midori, Fumon Tanaka, é um grande mestre espadachim de Osaka, que tem devotado toda a sua vida ao estudo e à prática das artes da luta dos samurais. Creio que muitos japoneses ainda podem encontrar o espírito dos samurais em seus corações. Começamos a jogar tudo em função do dinheiro. Ou se você tem uma casa grande ou dirige um belo carro. Mas o espírito do guerreiro era diferente. Honra era mais importante. Dar o melhor de si sempre era importante. Esse é o espírito do Bushido que nunca devemos esquecer. Hoje, sua casa é um refúgio para aqueles que desejam seguir seu código. Midori o visita 3 vezes por semana para treinar. Nos últimos 1000 anos, em geral eram apenas homens que recebiam treinamento nessa arte marcial. Midori começou a treinar quando era uma criancinha e espera um dia substituir seu pai como grande mestre. Creio que hoje vivemos em uma sociedade onde a mulher não precisa mais se esconder. Mas eu não sinto que eu tenha um papel especial nessa escola de luta apenas porque sou uma mulher. Quero passar o conhecimento que recebi de meus mestres e Midori é minha única filha. Fiquei muito feliz quando ela resolveu aprender a arte marcial dos velhos tempos. Se ela não tivesse escolhido isso, eu teria de escolher uma outra pessoa para passar meus conhecimentos. Midori chegou ao ponto que lhe permite hoje praticar com uma espada de verdade e não de madeira. Isso não deixa margem para erros. Através das artes marciais, você aprende a superar seu medo. Se você consegue atingir o estado de Mushin, que significa o estado de mente e não mente, você pode estar pronto para lutar a qualquer momento, até mesmo sem temer a possibilidade de morte.
E quem melhor do que o próprio mestre para mostrar esse estado mental elusivo? Tanaka se prepara para mostrar o que o samurai queria dizer em ser um só com suas espadas e não mostrar medo. E por que suas vidas dependiam da qualidade da lâmina. Ele fará o maior dos testes quando sua filha aponta uma seta diretamente contra seu coração. Irão seus anos de decisão e treinamento protegê-lo? Poderá a sua espada salvá-lo da seta veloz? Leve, perfeitamente equilibrada e dura o bastante para cortar através de uma armadura, nas mãos de um samurai completamente treinado, a katana é a melhor das armas para o combate próximo. Mas o que fez do samurai e de sua espada uma formidável unidade de luta foi sua habilidade de não temer a morte. Samurais eram treinados na arte da meditação, buscando um estado mental conhecido como Mushin. Fumon Tanaka agora enfrenta a seta de sua filha. Em uma contenda contra o arco e a flecha, essas setas mortais podem penetrar uma placa de mais de 1 centímetro de espessura, mais do que o suficiente para matar um homem. O que permite a mestre Tanaka uma chance de conseguir partir a seta em pleno voo não é apenas sua habilidade de reagir face à velocidade da seta, cujo alvo é seu coração, mas é também o gume afiado de sua espada. A katana do samurai é prova da habilidade do homem de procurar a perfeição. É o ponto mais alto de gerações de artesãos de espada, trabalhando durante centenas de anos em busca da melhor lâmina do mundo. E essas espadas não passaram despercebidas quando tropas americanas ocuparam o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, milhares de oficiais japoneses tinham uma espada. A espada, diziam, é nossa bíblia de aço. Até mesmo pilotos kamikazes morreram com elas a seu lado. Tamanha era a demanda por essas armas de guerreiros que a espada passou a ser fabricada em massa. Eram, em sua maioria, imitações de má qualidade, não seguindo a tradicional maneira de fabricá-las, mas meramente produtos de aço barato. Ainda assim, é possível que alguma katana verdadeira tenha atravessado as linhas inimigas. Quando a guerra terminou, um grande número de espadas foi entregue por prisioneiros japoneses ou deles confiscada ou retirada de mortos nos campos de batalha. E assim como os japoneses sentiam-se pouco inclinados a se separarem delas, os soldados americanos estavam ansiosos por consegui-las. Mas entre as centenas de espadas comuns que foram levadas aos Estados Unidos como souvenirs, havia um certo número de tesouros nacionais, feitos, pode-se dizer, com qualidade imperial. E quem sabe quantos desses tesouros não estão, na verdade, em lares americanos, levados sem que a pessoa soubesse a preciosidade que havia adquirido. Mais de meio século depois, a katana continua sendo a melhor das espadas já feitas. Trata-se de um objeto de grande beleza, um símbolo de honra. Embora essas relíquias antigas tenham etiquetas com preços modernos. A Galeria Tuken Shibata em Tóquio exibe com orgulho suas espadas de samurais. A perfeição tem preço, desde cerca de 5 mil até 25 mil dólares por uma espada, e chegando a mais de 50 mil dólares por uma espada famosa. Ainda que você possa comprar uma, o dono da galeria, Sr. Shibata, não a vende a qualquer um. Talvez eu seja antiquado, mas a espada ainda é a alma dos samurais.
Eu não a vendo a qualquer um. Para mim é importante conhecer o cliente, sentir que posso confiar nele. Já se passaram 3 meses desde que Ghassan Sadatoshi terminou de forjar sua espada. Mestre Honami, o polidor, também terminou seu trabalho. É o momento da verdade. Hora de verificar os resultados de meio ano de trabalho envolvendo 15 homens. Ver terminada uma espada com a qual passei tanto tempo, com todas as suas características trazidas à luz, me deixa sem fala. Feita no século XXI, segundo métodos estritamente tradicionais, essa espada katana é a corporificação de séculos de conhecimento. Em uma lâmina perfeita, ela combina as qualidades de resistência e maciez do ferro, com um acabamento final robusto e afiado como navalha do aço. O polimento é belo e letal. Para muitos, ela é a arma de mão de sua escolha. Para mim, a espada japonesa é a mais eficaz das espadas do mundo. Em minha opinião, a espada samurai japonesa é a melhor das espadas já feitas. Ainda hoje, os samurais e seu estilo de vida continuam a inspirar novas gerações. 1000 anos de disciplina, devoção inabalável e habilidade incomparável são valores pelos quais o Japão ainda tem alto apreço. E a lenda da espada katana continua. Versão brasileira Centauro.